Espero que todos vocês deem o acordo à gravação. A nossa aula inicial dessa quinta escola da AKB UASI é com a professora Cristina Reis, tá? Também muito conhecida pelo carinhoso, né? A short do nome, a Cris. A Cris é minha colega na UFABC, ela é graduada em Economia pela USP, tá? E depois disso ela foi fazer a pós-graduação no Rio de Janeiro, na UFRJ, tanto mestrado quanto doutorado, e teve um período sanduíche, tá, na Universidade de Cambridge durante o doutorado, e é pós-doc. É pela Freie University, né, Cris? Não? Não, é pela Universidade Técnica. Técnica, É engraçado, até eu acho engraçado, porque a gente tem um contato menor, né? A Freie tem mais a nossa cara, mas... Pela Universidade Técnica de Berlim. A Cris é uma pessoa que milita no que a gente, aqui na UFABC, tem um modelo bem diferente do resto das universidades do Brasil, porque a coisa não é departamental. Tá? Então, quando a gente diz que ela milita ou é vinculada ao bacharelado de ciências econômicas, tá? Isso porque a gente não pertence a departamentos, digamos, mais especializados. Tá? A gente pertence ao Centro, tá, de Engenharias, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Então, é um grande hall de cursos que vão desde engenharia da informação até a bacharelado em políticas públicas, e a Cris também pertence ao programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, que é um programa multidisciplinar que tem vários colegas da parte de ciências sociais aplicadas desse hall que comentei a vocês. Tá? Cris, muito obrigado. Você tem até 1 hora para poder falar. Tá? Se quiser terminar antes para interagir, é uma opção sua, fique à vontade. Muito obrigado pelo aceite, a palavra é toda sua. Imagina, eu que agradeço. Gente, é uma satisfação muito grande mesmo estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite, né, da Associação Keynesiana Brasileira, especial aqui na pessoa do Fábio Terra e da Eliane Araújo, que além de tudo são meus amigos, e eu sempre gosto, eu aceito tudo que eles propõem, porque eu sei que eles trabalham duro e fazem sempre convites muito legais para mim. Aqui, estar aqui é uma oportunidade de aprendizado mesmo, de troca, e não só de troca intelectual, mas também uma troca afetiva, né, considerando esse momento tão triste que a gente continua vivendo, né? Então, mais uma vez, começo minha fala lamentando a pandemia, expressando o meu repúdio à condução que o governo federal vem prestando a ela, e me solidarizando com o sofrimento de tantas pessoas no Brasil e no mundo, associado à pandemia, que a gente sabe que tem a ver com os óbitos, os contágios, mas também todos os efeitos diretos e indiretos que essa crise, que é econômica, financeira, política, social, sanitária e humanitária, nos impõe e traz aí diversos desafios, inclusive no campo intelectual, né? Então, foi bom o Fábio ter feito essa introdução. Não sei como é que ele pegou isso, porque o Lattes está fora do ar, né? E aí a gente já conhece bem por causa disso, que ele sabia. A gente tem que lamentar esse ataque à ciência também, né? Essa falta de investimentos que nos deixou nessa condição. E considerando tudo isso, eu vim aqui para trazer muitas das reflexões e muitas das coisas que eu aprendi na minha trajetória, que é interdisciplinar e que se tornou ainda mais interdisciplinar na UFABC, né? Agora no programa de Economia Política Mundial de mestrado e doutorado. Eu estou vendo aqui entre as pessoas presentes alguns alunos atuais, ex-alunos, pessoas com que já transitei, já conversei, acho que já estive em sessões de congresso conjuntamente. É uma pena que eu não consigo indagar, né, as formações de todo mundo, mas eu pressuponho que a maior parte aqui é economista, né? E vou fazer um diálogo,
trazendo o que eu vim aprendendo nessa minha trajetória de economista, que pretende se interdisciplinar. E a interdisciplinaridade é muito difícil, principalmente quando a gente tem uma formação mais departamental, né? Tanto de funcionamento, trabalhar no departamento de economia, quanto ter feito graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo em economia, e tratando de assuntos que a gente sabe que são necessariamente políticos também, tá? Então, eu venho hoje aqui, vou trazer um pouco a minha agenda, deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Passou aí para vocês o slide? Passou, né? Eu vou falar um pouquinho por que escolhi esse tema para a escola, né? Por que economia política mundial na escola de estudos, né, em teoria keynesiana. Depois falar um pouquinho da formação do campo da EPM, e aí colocar algumas reflexões epistemológicas, e muito aqui com um tom bastante pessoal também, dessa minha experiência de trabalho, tá? Além de tudo, eu queria também sinalizar a alegria de participar numa escola de estudos, enquanto palestrante, mas também aprendendo, porque participei, quando estava no mestrado e no doutorado, de algumas outras escolas de estudos que não eram tão comuns no Brasil, né? Então, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar, de participar com a Eliane, né, Lili, lá no LaPod, que é a escola, né, de Cambridge, que a Getúlio Vargas organiza, e aquilo foi muito importante para mim, porque ali se abriu um leque assim, de divisões que eu desconhecia, e inclusive uma rede que me levou a fazer o sanduíche em Cambridge, né, o doutoramento sanduíche lá em Cambridge, porque naquela ocasião o Rajum Chang veio. E aí eu fui conversar com ele e fazer esse pedido, né, de estudar mais lá em Cambridge. E o meu primeiro passeio, tá, pessoal, foi ir no King's College, dar uma olhadinha na estátua do Keynes, porque eu acho que não tem como não ir até lá e não fazer isso, e se sentir, assim, no centro do mundo econômico ao fazer esse encontro com o Keynes, aonde ele andava, e tentar imaginar e recriar naquele espaço, né, como que ele foi formulando, né, pensando como um ser humano normal, que ele não é, que era um gênio, né, mas como um gênio habitava aquele lugar. E aqui a gente, infelizmente, né, está dentro de casa, não estamos habitando um lugar diferente, mas eu espero, com essa conversa aqui, trazer algumas interrogações que nos leve justamente a tentar habitar lugares diferentes, que eu acho que foi a grande contribuição que aquela escola me deu naquela ocasião, acho que era 2009, tá? Então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui algumas frases que estão na introdução do livro do Markwell, que é sobre as relações, né? Ele tenta trazer o Keynes para o campo das relações internacionais, trazendo trajetórias econômicas para a guerra e a paz, né? Então, ele tem algumas citações do Keynes que vão falar assim, um estudo da história das opiniões é necessariamente preliminar à emancipação da mente, né? Depois ele fala, a maior parte das coisas valiosas da vida tem muito a ver, desculpa, com o International Affairs, né, com as relações internacionais. Mas não tem nenhuma condição necessária, mas tem uma condição necessária para tudo isso, para essas coisas valiosas, que é a paz, né? E o mundo finalmente perdeu uma das poucas coisas com a imaginação, coragem, a liderança necessária para construir uma teoria econômica da firma que leve à paz. Minha tradução aqui está meio torta, mas aqui é para dizer, óbvio, que toda a construção teórica, a contribuição de Keynes tinha, desde sempre, uma preocupação política, né? Então, ele escreve ali, por exemplo, a teoria geral no interregno
né, de duas grandes guerras, de olho no que estava acontecendo na Alemanha e de olho também na transição hegemônica entre Inglaterra e Estados Unidos. Então, tinham muitos acontecimentos, uma baita crise financeira internacional. Esse é o aspecto mais enfatizado, que vão levá-lo a considerar, né, o emprego como uma variável essencial e abandonar boa parte dos referenciais neoclássicos, marginalistas, para a compreensão das relações entre oferta e demanda, as relações de equilíbrio entre quantidade e preços, né? Eu não vou dar uma aula aqui de teoria keynesiana, mas o que eu estou querendo enfatizar é que as preocupações econômicas tinham tudo a ver com a preocupação política, e inclusive relacionada ao próprio poder da Inglaterra, né? Então, quando acaba a Segunda Grande Guerra Mundial, Keynes é um dos representantes da Inglaterra nas negociações de paz, nas negociações de formação nas instituições multilaterais, né? Existe uma discussão bastante forte travada entre eles e entre o Keynes, né, nos Estados Unidos. Então, ele tem uma importância muito grande, inclusive, para entender as questões que mais tarde, né, foram chamadas de hegemônicas, né, para entender a hegemonia dos países e essa relação entre a moeda, o juro, o emprego, né? Então, a moeda e as disputas entre moedas também como uma questão principal aqui para entender os desafios da paz e da guerra, né? Nessa citação, não vou ler no detalhe, mas o que o autor, que é da área de relações internacionais, vai falar é que os estudos de Keynes, né, eles são muito importantes para pensar as relações internacionais. E aqui eu vou me dar o direito de fazer um paralelo e colocar aqui, eles também são importantes para entender várias áreas da ciência, né, mas em particular a economia política internacional. Tá? Geralmente, a maior ênfase dos trabalhos keynesianos é mais doméstica, né? As relações macroeconômicas internas e também microeconômicas, mas principalmente as variáveis macroeconômicas. Mas as relações internacionais têm muito a ganhar ao beber, né, do legado keynesiano. E aí, essa hipótese, essa ideia, eu vou desenvolver ao longo aqui da minha exposição, tá? E por quê, né? Eu estava falando porque das motivações que me trouxeram, da empolgação, mas tem muito na minha sala de aula aqui, na sala de aula na UFABC, né? Na sala de aula cada vez mais diversa, né? Mais inclusiva, com as reservas de vaga, em que a gente tem mulheres, negros, indígenas, pessoas de origens diversas, interrogando sobre o nosso próprio programa de curso, né? Interrogando sobre quem são os autores estudados, constatando que a maior parte dos autores estudados, muitas vezes, continua sendo na economia e na economia política do eixo anglo-saxão, né? É uma literatura eurocêntrica, masculina e branca, em geral. Então, né, o Fábio falou muito bem que a AKB tem construído uma equidade de gênero, essa preocupação é crescente, e na sala de aula é uma demanda já que a gente precisa atender. Não é só uma questão das mulheres estarem estudando, né, das mulheres negros, por exemplo, estarem estudando, estarem participando, mas das próprias referências e dos próprios professores serem essas pessoas, né? E essa demanda, ela é crescente e ela vem junto com o desafio, né, desses tempos pandêmicos que estão se abrindo, em que as desigualdades são crescentes, né? Então, tem diversos estudos que mostram
que mulheres, né, principalmente negras, foram as que tiveram a sua renda mais afetada pela pandemia, ou que perderam mais emprego. Eu vi hoje, saiu da Fundação SEAD, não sei se vocês viram, estava vendo na hora do almoço, quando comia correndo aqui o jornal, dizendo que saíram os dados novos da Fundação SEAD sobre o estado de São Paulo, e mostram uma queda na renda das mulheres de 14% de 2019 para 2020, se eu não estiver enganada no número, e dos homens também, mas inferior a isso, acho que era de 6%, tá? É uma quantidade enorme de emprego, ou seja, as desigualdades são crescentes e os desafios da inclusão é premente, e a inclusão envolve também a gente ouvir essas pessoas, estudar e entender a reflexão dessas pessoas. Então, aqui já estou colocando, acho que talvez o eixo central dessa minha fala sobre as reflexões epistemológicas da economia política mundial, que é aumentar essa inclusão na totalidade, né? Não só de quem está aprendendo, mas de quem ensina e das referências utilizadas, né? Temos diferentes lugares de fala, e essa palavra que já está batida, mal usada, vejo muita gente já nas redes sociais execrando, mas que eu vou trazer, que são as diferentes narrativas, né? Para compreender fenômenos, né, de poder e de riqueza, as relações de poder e riqueza, que são de natureza essencialmente complexa, né? Então, essa complexidade toda é difícil de ser compreendida e apreendida de diferentes ângulos, mas eu acho forçoso a gente se desafiar a isso, né? Então, eu falo num lugar de quem vem se desafiando. E tem aqui alguns alunos meus que estiveram, eu dei um curso de Economia Política Mundial, agora no primeiro quadrimestre, que é o FABC quadrimestral, entre fevereiro e abril desse ano, foi a primeira vez que eu dei esse curso, e no curso a gente foi aprendendo juntos sobre como refletir economia política mundial de diferentes lugares, a partir de diferentes lugares de fala, né? Aliás, por quê, né? Vamos lá. Falando um pouquinho do campo da EPM. A EPM. Para falar de campo, eu vou trazer uma definição que seja talvez uma das mais importantes, que é a do Bourdieu, que vai defini-lo como um sistema de relações objetivas entre posições adquiridas a partir de uma trajetória de conflito, né, anterior. É um lugar, um espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em jogo nesse campo, né? E aqui a gente está falando já do campo científico. O monopólio da autoridade científica definida de maneira inseparável como capacidade técnica e poder social. O monopólio da competência científica compreendida enquanto capacidade de falar e de agir legitimamente, isso é, de maneira autorizada e com autoridade, que é socialmente outorgada a um agente determinado. A gente poderia ficar horas refletindo sobre isso, né? Então, a ciência realmente é um espaço de disputa, e os campos científicos também. Isso não é diferente no campo da economia e no campo da economia política mundial. No campo da economia, acredito que a maior parte aqui sempre, né, ou já está muito acostumada a ver os embates entre as interpretações mais ortodoxas ou mais heterodoxas. E são embates bons, né, fortes, e que levam a posições, muitas vezes, irreconciliáveis, porque a visão, né, do mesmo fenômeno é tão oposta que parte de premissas e de métodos tão diferentes, né, que os resultados às vezes coincidem, mas na maior parte do tempo não. Então, como que um ortodoxo e um heterodoxo, não importa de qual matiz aí, se é pelo lado da demanda, se é ainda pelo lado da oferta, olha para um problema como o emprego, é bem difícil a gente imaginar que vão levar a mecanismos e conclusões, principalmente normativas, recomendações de políticas econômicas parecidas, né? Isso
porque a lógica de funcionamento é totalmente diferente. E aí, quem leva a melhor, né, varia muito, qual posição é mais valorizada, varia muito, e depende dessa palavra que Bourdieu usa aqui, que é a autoridade, né, o argumento da autoridade científica. Ele tem a ver com a capacidade técnica, mas também tem a ver com o poder social. Então, essa disputa é muito forte, né? E isso vai dando maior ou menor legitimidade. Isso é outorgado por um público específico que vai dizer qual teoria é mais legítima do que a outra. É a mesma coisa para as narrativas, e aí a gente tem narrativas que prevalecem e outras que são mais fracas e outras que são até escanteadas, né? Então, resumindo, o campo científico, e inclui o da EPM, é sempre um lugar de lutas, né? Então, o Bourdieu propõe, por exemplo, romper com a imagem, né, iranimista da comunidade científica, que existe uma comunidade que lembra um sentido de irmandade, né? Mais ou menos. Algumas situações num grau mais forte, outros não, né? Romper também com a ideia de uma espécie de reino dos fins, né? Que não conheceria senão as leis da concorrência pura e perfeita das ideias, infalivelmente recortada pela força intrínseca da ideia verdadeira, como se tivesse uma ideia que é mais verdadeira do que as outras, né? Ou recordar que o próprio funcionamento do campo científico produz e supõe uma forma específica de interesses, né? Então, as práticas científicas não são desinteressadas, né? Elas referem-se a interesses diferentes e produzidos e exigidos, inclusive, por outros campos. Estou aqui, ó, me aquecendo para ir falando. Sim, então, a IPM não é diferente disso, né? E, poxa, mas é uma ciência, uma área da ciência, está dentro da economia, está dentro da política, qual a diferença para a geopolítica? Está dentro das relações internacionais, como muitos pensadores colocaram, principalmente lá nos anos 70, né? E por que a gente se refere à economia política mundial, ou internacional, ou global? Os nomes vão variando, tá? E aqui já adianto que nesse campo científico, a visão que tem prevalecido é a visão da economia política internacional. É assim que ela é mais conhecida internacionalmente, porque houve um debate muito forte nos anos 70 relacionado à transição hegemônica, né, dos Estados Unidos, que se manteve hegemon, mas que estava enfraquecido, e surgiram várias teorias de que os Estados Unidos estaria perdendo a sua hegemonia. Não por acaso trago isso de novo, porque a gente se encontra num momento em que se questiona essa primazia econômico-política dos Estados Unidos, novamente, né? Agora afrontado por um outro rival, um rival fortíssimo, que é a China. Tá? Então, esse assunto, nós, economistas, né, e todo mundo que está nessa área, não podemos nos furtar, não tem como entender as relações econômicas entre países e entre agentes de um país sem colocar nessa disputa internacional, né, sem entender, ou pelo menos situar essas relações de poder e riqueza domésticas nas relações de poder e riqueza internacionais. E é lá, nessas relações, o eixo, né, que está as formatando é a disputa sino-estadunidense, sem dúvida. Mas então, eu diria, a gente tem tradicionalmente a economia política, tem um negócio aqui que apareceu, enfim, tem tradicionalmente a economia política entendida como internacional, mas a gente tem variantes global e mundial, e a gente, né, na UFABC, prefere falar na economia política mundial. Tem uma questão da trajetória do pensamento, né, quem seriam os clássicos da economia política, que tem, claro, relação com o seu tempo e espaço histórico, com as diferentes metodologias de partida, e as abordagens, né? Os conceitos
que dá principalmente os fundamentos teóricos e até mesmo ontológicos desse campo. Então, eu estou abrindo muito, então vamos voltar lá para esses anos 70, em que tem essa disputa, e começa, né, principalmente no ano de 70, cravado, o grande debate anglo-saxão entre Keohane Nye, Susan Strange, Robert Gilpin, Wallerstein já surgindo aí, teóricos que vão desde o ponto de vista liberal, passando pelo realista e passando pelo marxista, já vou explicar cada um deles, disputar nessa interpretação das relações econômico-políticas internacionais. Num tempo em que Bretton Woods ia caindo, num tempo em que a Guerra Fria continuava muito forte e que acontecia a globalização financeira e produtiva ali relacionada a um paradigma tecnológico da tecnologia da informação, com redução dos custos de transporte, que possibilita aí a formação de cadeias produtivas internacionais, alguns anos mais tarde, até chamadas de cadeias globais de valor, que é a minha área mais específica de pesquisa, né? Durante esse período em que as empresas multinacionais se fortalecem e se disseminam, e estão presentes na maior parte dos países, já naquela época, pelo menos do eixo capitalista, entre aspas aqui, do eixo ocidental, começou a vir uma crença de que as empresas estavam se tornando mais fortes e mais poderosas do que os próprios estados. Então, o eixo articulador desse debate aqui é quem que está dando o motor, qual que é o motor dessa economia política mundial, se são os estados ou se são as grandes corporações. Lembrando que tem corporações cujas receitas excedem até mesmo o PIB de alguns países, né? E que passam a tornar a diplomacia, né, muito diferente do que ela vinha sendo até então. A diplomacia passa a ter exigências de negociação e de estabelecimento aí de relações que estão muito dirigidas para esses interesses das grandes corporações internacionais. E isso vai afetar bastante as relações com os governos, né, e como é dada, se é diretamente entre empresas, se é intermediada por governos e sua diplomacia, etc. Então, de fato, assim, existem diversas disputas, né, pelos lugares privilegiados dessa economia política, bem no sentido de Bourdieu mesmo, da disputa científica, e inclusive na formação dos próprios manuais de economia política, dos principais livros e das interpretações, né? Então, a própria economia política, enquanto campo científico, se internacionaliza, se globaliza, e sob uma égide, né, de dominância aí da anglo-saxã, sem dúvida. Então, pegando, por exemplo, como o Robert Gilpin, que é um dos principais teóricos de economia política internacional, né, dos Estados Unidos, de uma abordagem mais realista, que prega que os estados não morreram, porque chegaram a decretar a morte dos estados em relação às empresas no poder, nesses jogos de poder internacional. Os estados não morreram, ao contrário, sempre estiveram presentes e continuam presentes. E aí ele resgata toda uma visão mais protecionista e nacionalista que está até mesmo na discussão da economia política clássica, né? Mas o problema é que eles estão analisando também tem a ver, e aqui mais uma ponte para os temas que vocês vão discutir aqui durante esses dias, né, na escola, com os rumos da teoria econômica. Então, a teoria econômica, a nova economia institucional, a teoria do comércio, que é a nova teoria do comércio internacional,
a disseminação dos métodos quantitativos dentro da economia, a teoria do crescimento econômico, a la Solow, depois aqui já nos anos 70, as teorias do crescimento endógeno, de capital humano, né, de conhecimento, e o escanteamento também de várias das teorias mais tradicionais de desenvolvimento, ganhando esse campo científico, né? E que não só dentro da ciência econômica, que era uma preocupação que muitos expressam, estou trazendo só do Gil, porque talvez um dos principais nomes, vão também ganhando uma disputa dentro das ciências sociais aplicadas e dentro das ciências sociais em geral. E aí tem um certo economicismo que acaba prevalecendo e gera disputas que até hoje ainda são fortes, né? Em que aparece, eu não estou falando que essa é a minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus, que as relações econômicas se pressupõem, são mais importantes, mais deterministas, para entender as demais relações da sociedade e, principalmente, a distribuição de renda e riqueza, né? Então, esses cientistas aqui, muitos das relações internacionais, muitos das ciências políticas e outros da própria economia e de outras ciências, historiadores, vão falar, olha, as teorias econômicas, por si só, não são suficientes para entender o desenvolvimento, por exemplo, as relações centro-periferia, países em desenvolvimento e países desenvolvidos, as matérias econômicas e políticas em geral, né? Muito pelo contrário. Também é preciso reforçar a contribuição da história, da ciência política, de outras ciências sociais, que construam, então, uma verdadeira economia política. E aqui eu faço parênteses. Nesse momento, eu, economista, me vi muito perdida, né? Um tempo atrás. Poxa, eu tenho uma formação totalmente de economia, quero entender problemas que não são só da economia, quero entender, né, principalmente problemas políticos, não tenho essa formação, honestamente, não tenho. A economia não me dá os recursos para isso. E aqui vem a vírgula, nem mesmo a economia heterodoxa, nem mesmo aqueles autores que por muito tempo para mim foram muito caros, né? Os mais importantes, toda a teoria estruturalista latino-americana, que é ainda o meu pilar de formação. Mas eu vi em muitos momentos, sim, se os teóricos estruturalistas, por exemplo, merecem algumas críticas de economicismo e até de eurocentrismo em alguns casos, né? E essa ruptura com o eurocentrismo é um outro aspecto epistemológico que eu vou reforçar aqui. Então, né, desenvolvendo o argumento do Gilbert, a natureza da economia política vem sido estabelecida há muito tempo. Né? Ela tem a ver com o próprio nascimento da economia, que nasceu com a economia política. As coisas é o mesmo movimento. Né? Ele coloca desde Adam Smith e vai até o último grande economista clássico, que é o Stuart Mill. E aí ele até é interessante, para quem gosta, né, sempre a gente está fazendo essa análise de disputa da political economy para o economics, né, lá no final do século XIX, ele faz um resgate, coloca aqui a crítica aos economistas mainstream, principalmente a escola de Chicago, a teoria da escolha pública, a nova economia política, que está totalmente baseada no individualismo metodológico e na racionalidade instrumental, e vai dizer que aconteceu também em outras ciências esse movimento, vamos chamar assim, resumidamente, de marginalista, que eu acho que a maioria me entende aqui, e se formou um tal do imperialismo econômico, né, nas palavras do Robert Gilpin. E os fundamentos teóricos desse imperialismo econômico são os de que os indivíduos se envolvem em instituições sociais e políticas públicas que afetam a eficiência econômica geral
e que tem um comportamento de rent-seeking por indivíduos e grupos. E aí que leva, por exemplo, na economia política internacional, desse mainstream, a análise de tarifas, a análise de negociação de acordo, a uma economia política que é totalmente microfundamentada, mas naquela visão ortodoxa de equilíbrio geral, de maximizações de preferências individuais, né, e que tendem a levar ao pleno emprego, sem considerar uma gama de aspectos, por exemplo, institucionais, mesmo econômicos e estruturais, que invalidam, né, essas teorias de funcional, porque partem de premissas muito reais, tem que considerar, então, a estrutura dos mercados, que a concorrência é imperfeita, o poder de um monopólio, a lógica da acumulação capitalista, né? E a lógica das disputas interestatais, né? Então, aqui eu já posso fazer um parênteses, assim. Aqui eu estou vendo o Rodolfo, tem outros alunos meus aqui que vão saber disso. Eu tenho sempre dito assim, olha, as relações de economia política, elas estão envolvidas em dois processos principais, que se retroalimentam, tá? Que tem a ver um com o outro, estão relacionados. Um processo é o processo de acumulação capitalista, de acumulação do capital, e que a gente vai ter várias interpretações aqui nessa escola. A gente tem, por exemplo, a interpretação keynesiana, né, kalekiana, caldoriana. A gente vai encontrar várias pelo lado da demanda para explicar esse processo de acumulação de capital. E, ao mesmo tempo, tem o processo político de rivalidade interestatal, pois há mais de 200 anos, 300 anos, os estados nacionais modernos são rivais e estão competindo, uns com mais poder, outros com menos. A gente vê uma formação de um grupo principal que reúne 8 potências, ou menos que isso, que são as grandes potências, né, como diria o Karl Polanyi, e uma semi-periferia e uma periferia total desse sistema. Os teóricos do imperialismo, né, numa análise marxista, vão chamar essas relações de imperialistas, e depois os estruturalistas latino-americanos resgatam a teoria imperialista para falar em centro e periferia. O próprio Gilpin vai falar assim, olha, realmente a economia política sempre partiu no conceito muito diferente desse do mainstream econômico, e vai falar, olha, não precisa ser assim tão formal, matemático e abstrato, né? Existe uma contribuição gigantesca, e ele ressalta, dos marxistas aqui, para entender a economia política de outra forma, né? Então, o estudo da economia, à medida que o desenvolvimento de modelos formais, e grande parte relevante para compreender, ele vai falar assim, esses modelos do mainstream são até irrelevantes para compreender soluções de problemas sociais reais e problemas econômicos. E aí a economia, esse mainstream economics, vai se isolando, né? Porque negligencia justamente os elementos históricos, políticos e sociais que fundamentam os fenômenos reais, né? Então, aqui eu não vou investir mais tempo nisso, porque eu acho que já está bem conhecido para vocês. Na economia neoclássica, as questões alocativas são privilegiadas, né? A dimensão de análise principal é a de alocação, né, de preços e quantidades, e a gente pode trazer para a economia política mundial ou internacional um espaço de análise a partir da produção, que seja heterodoxo, por exemplo, análise marxista ou clássica, a partir da alocação, mas também com outras premissas que fazem cair as premissas neoclássicas, e da distribuição. Mas em todas essas análises, e essa é a argumentação principal do Gilpin, ainda mais que ele é um realista, não dá para escapar a importância do Estado. E na hora que a gente fala isso, vem à mente o link
óbvio, eu diria, entre economia política e Keynes, né? Então, para falar de Estado, acho que Keynes tem uma contribuição muito grandiosa e das relações entre Estados, principalmente do ponto de vista econômico, tem muito a aportar para esse campo científico, tá? Então, só um breve parênteses, né? Para além do Gilpin, a economia política clássica nasce antes, nasce com William Pett, tem toda uma discussão que está relacionada com o poder e o paradigma tecnológico industrial que nasce ali na Inglaterra e das disputas que levam outras nações, como Estados Unidos e a Alemanha, a desenvolver uma economia política mais nacionalista, mais protecionista, e que se coloca contra o liberalismo e o nacionalismo econômico que a própria economia clássica originalmente defendia, né, desde o ponto de vista inglês, com Ricardo e com Smith. E nas teorias de comércio internacional, nas teorias de economia internacional, também, né, está na raiz da questão o conceito de vantagens comparativas do mainstream econômico, que toda a heterodoxia, inclusive keynesiana, vai discutir e criticar de maneira muito contundente e que traz resultados completamente diferentes para entender as relações políticas entre Estados. Então, quando não se acredita em vantagens comparativas ou se acredita de uma maneira crítica, né, melhor dizendo, se vão estabelecer outras recomendações normativas para a própria política comercial, que não seja a abertura simplesmente dos mercados, mas sim algum grau de protecionismo, que lá, né, com Hamilton, com List, tinha a ver com a indústria nascente, e que hoje tem a ver ainda com a proteção da indústria, mas leve em conta toda uma complexidade associada à operação das empresas internacionalmente, né? Então, a gente sabe que defender, por exemplo, desvalorização cambial para proteger a indústria, hoje, no Brasil, pode ser ante o desejo da própria indústria, que é importadora e que depende de importações, né? Sem falar nas críticas ao câmbio desvalorizado relacionado ao poder de compra, né, da população mais pobre, que fica, sem dúvida, prejudicada. Então, mesmo nos nossos debates heterodoxos sobre política comercial, sobre taxa de câmbio, aí vão vir toda uma série de considerações que o simples liberalismo econômico do mainstream não levam em conta, tá? Então, no campo da IPM, já encerrando aqui, deixa eu ver meu tempo, deu quase 1 hora, né? Faltam uns 10 minutinhos já. Tem 40 minutos. A gente começou, porque a gente fez as apresentações às 14h19, então tem 40 minutinhos. Tá bom, ver se eu fico em mais 10, 15, aí a gente abre para o debate, né? Dentro da própria EPI, né, as interpretações mais conhecidas são as liberais, realista e marxista. A liberal, no fundo, vai acabar debatendo por uma primazia das empresas em relação aos estados, a globalização produtiva e financeira aparece geralmente, como um advento positivo que pode levar à convergência de renda entre países, que amplia o leque de bens disponíveis para as populações e com isso aumenta o bem-estar, por exemplo. Então, as relações de equilíbrio para preços e quantidades privilegiam essa maximização de bem-estar que tem um viés de consumo, né? E aí, por isso, aponta para a especialização e vantagens comparativas, mas que aí, não vou fazer toda essa crítica ao mainstream aqui, a gente sabe que é bastante limitada aí a interpretação e as premissas nas quais elas são baseadas, né? Na visão realista, que é o do Gilpin, da Susan Strand, do Kinderberger e de outros grandes teóricos também mais conhecidos dos Estados Unidos e da Inglaterra, os estados ainda
possuem muita importância, as relações econômicas estão meio que enquadradas nessas relações da rivalidade interestatal, e a política econômica tem um viés mais protecionista, mais nacionalista, à la List e Hamilton, por exemplo. E na visão marxista, que é mais economicista também, mas que não opera tanto na lógica da primazia entre empresas e estados, mas sim nas relações de classe desse sistema internacional, desse sistema mundial, como usado pelos principais teóricos, que vem de uma influência do Fernand Braudel, né, historiador francês muito forte, e que vão, né, então a gente está falando de Wallerstein, Manuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, que vão entender essas relações econômicas e políticas internacionais desde uma lógica de ciclos hegemônicos, que tem a ver também com paradigmas tecnológicos de produção e energéticos, porque a cada novo ciclo hegemônico, né, que vem lá da Revolução Industrial na Inglaterra, na primeira revolução, passa pela segunda Revolução Industrial e chega, né, naquela época, nos anos 70, na terceira, na globalização, com a tecnologia da informação, então tem a ver com uma nova tecnologia de produção, com novas fontes energéticas e questões que revolucionam aí a organização das empresas, sempre a favor, né, tem uma lógica de funcionamento a favor dos capitais e de poucos capitais, lembrando que tem uma tendência nessa visão à centralização e à concentração, né, de riqueza, por exemplo. Então, o campo da IPM está discutindo relações de poder e riqueza de diferentes pontos de partida, mas ele é bastante eurocêntrico, e ele, como é conhecido, essa abordagem que nasce nos anos 70, é muito eurocêntrica também. E aí, para exemplificar isso, eu vou trazer aqui alguns dos principais manuais de política econômica internacional, os livros de referência, por exemplo, esse aqui do Mark Bluff, que ele coloca aqui a IP como uma conversa global, né, economia política internacional, e aí é bem interessante, se vocês tiverem tempo, depois dê uma consultada nesse manual. Aí tem autores renomados contando das tradições múltiplas da EPI nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí já se vão 9 capítulos. Aí se tenta construir um pouquinho da EPI no resto. E aí tem alguma contribuição do Arrighi falando sobre Beijing, sobre né, a teoria dele, que é de que a China é o próximo hegemon. Tem até o Gabriel Palma falando lá da América Latina e dos estruturalistas, mas ainda a gente vê a predominância, né, anglo-saxã. Nesse outro livro aqui, Introdução, do Benjamin Cohen, aí de novo vai falar das escolas de EPI nos Estados Unidos, aqueles que eles chamam de left out dos Estados Unidos, como os marxistas do Sistema Mundo, a escola britânica e o britânica far out, né, da Austrália e Canadá, e aí um pouco de outros países. Nesse outro, do Frieden e do Lake, aqui se começam a entrar em alguns temas principais da EPI, né? Primeiro, eles vão falar de tarifa, de comércio internacional, de tarifa tá White and Green aqui, de instituições, o Douglas North, as relações entre diplomacia, firmas e estados, com a Strange, e aí nomes renomados, né? Kindleberger falando da Europa oriental, já aqui um livro de 91, caiu o Muro de Berlim, né? Então vem novos desafios aí dessa integração mundial, mas então também debatendo os declínios de hegemonia, né? Tem uma parte interessante aqui da produção que foca nas empresas multinacionais, depois fala dos governos e as relações com essas empresas, né? Fala se a gente está no capítulo 11, discute, né, num novo um sistema imperial, e aí, claro que as relações de investimento e de comércio têm um lugar,
muito importante nessa economia política mundial, e é o lugar, na verdade, que mais me interessa, que eu tenho focado, mas tem também as questões financeiras e da moeda, né? Então, tem aqui outros autores que vão trazer, por exemplo, a política da taxa de câmbio, os problemas da cooperação monetária internacional, né? Então, isso aqui trazendo para esse campo da economia política discussões que isoladamente na economia e na economia da abordagem keynesiana já acontece, né? Mas aqui tentando trazer mais elementos políticos para a análise, tá? Então, eu vou passar um pouquinho e aí falar agora, chegar no ponto que é o ponto final, né, dessa exposição, que são as reflexões epistemológicas em si. Então, como a gente viu nos manuais, não é muito comum, né, nem mesmo a presença desses manuais escolhidos aqui, tá? É uma pequena amostra. Mas nos que são, em geral, adotados nos cursos de Economia Política Internacional, não posso falar que é certeza, mas é a minha hipótese, né? Isso teria que ser feita uma varredura empírica mais precisa, mas a minha hipótese é que os cientistas desse mundo eurocêntrico são mais presentes e as referências, né, esses homens, em geral, homens e brancos, estão mais presentes. Então, a gente precisa que o pensamento da periferia se internacionalize, porque ele existe muito grande, né? Então, as reflexões de economia política fora do centro mundial têm sido e são muito fortes, muito longas, né? Tem toda uma herança do pensamento que vai até se internacionalizando. Então, por exemplo, a teoria da dependência associada, a teoria da dependência, que é uma contribuição da América Latina para a própria EPI, para as análises de sistema mundo, né? Emmanuel Wallerstein, em contato direto com o Teotônio dos Santos, eles refletindo com Samir Amin no Egito, na África, com outros teóricos na Índia, né? Essa internacionalização já vinha ocorrendo e agora é crescente, em diferentes abordagens. Então, nesse exemplo que eu estava dando, estava enfatizando a abordagem mais marxista. E como disse agora esqueci qual dos manuais, acho que é o primeiro do Blyth, não, do Cohen, né? Tem todo esse pessoal left out, né? Os marxistas que estão presentes na análise o tempo todo. Inclusive, os teóricos do imperialismo trazem uma contribuição para a discussão de centro, periferia, para as relações de poder e riqueza, muito fundamentais, que abarcam esses dois processos que eu falei, o processo de acumulação capitalista e o processo de rivalidade interestatal, que é muito difícil, ao mesmo tempo, conseguir abrir a caixa da produção, ver as relações de classe lá dentro, de trabalho, né, e capital, ver as relações entre capitais, né, as teorias da firma, de concorrência da firma, as relações entre estados e as relações intercruzadas, né? Se eu tivesse uma lousa aqui, eu ia fazer um esquema gigante com isso para vocês. Eu até vi outro dia uma pessoa que pôs uma lousa na casa dela para conseguir dar aula, e pensei, puxa, se eu devia fazer isso em alguma das paredes aqui, que ia me ajudar bastante. Mas, enfim, então, o meu desenho é o seguinte: Estado, Estado, capitais e trabalhadores. E essas relações entre essas dimensões são intercruzadas e precisam ser consideradas, né, em uma abordagem mais complexa. É preciso que o sujeito da análise também se diversifique, né, trazendo novas visões de mundo e que tenham outros conceitos. Então, por exemplo, o próprio conceito de desenvolvimento tem sido muito questionado há tempos, né? Na América Latina, na África, que não toma aquele referencial de padrão de vida do centro como a referência a ser alcançada, como o ideal, né? O desenvolvimento é um conceito muito localizado para cada povo, né? Então, tem se falado muito pensamento decolonial,
em que o pensamento do Sul vai mostrar o que os povos querem, né? Então, a gente vem a ver abordagens que trazem a contribuição mais indígena, né? A contribuição aborígene em outros espaços. Então, as concepções locais de desenvolvimento e de bem-estar influenciam de uma outra forma, né, aonde se quer chegar, por exemplo, com políticas, né, econômicas. E isso é muito diferente, a gente está muito longe disso. Eu vou pegar aqui o seu exemplo, Rodolfo. O Rodolfo está aqui na sala. Rodolfo tem estudado o bem viver, que é aquele conceito latino-americano, por exemplo, né, no Equador, Colômbia, Bolívia e outras regiões em que dos indígenas que vão estabelecer que viver bem, né, tem outras relações entre homem e natureza que são bem diferentes do que uma visão, por exemplo, desenvolvimentista, né, de crescimento, keynesiana, inclusive, poderiam colocar. Né? Então, você tem um outro referencial, por exemplo, um referencial sustentável como esse, de respeito e harmonia com a natureza, muda muito a análise. Né? E aqui a gente precisa defender essa pluralidade e essa interdisciplinaridade e também a interseccionalidade, né? Que vai discutir as relações distributivas, também olhando para os gêneros, para as etnias e raças, para as localidades geográficas e assim por diante. Então, aqui um mini jabá. No nosso curso de Economia Política Mundial, a gente tem uma proposta como essa, inclusive de trazer essas referências do Sul muito forte para os nossos programas, né? Então, trazer os pensadores africanos, os pensadores e as pensadoras africanos e africanas, asiáticas, latino-americanas e, claro, brasileiros e brasileiras. Então, eu espero ter sido clara e aí vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho. Obrigado, Cris. Foi super claro, super bacana a apresentação. E agora a gente abre para questões. Tanto vocês podem trazer questões abrindo o microfone e a tela, quanto, como fez o Vinícius agora, tá? Colocar no chat, e daí eu trago para você, Cris, a pergunta, tá? Então, o Vinícius Figueiredo faz o comentário / pergunta, vou ler literalmente, tá? Então, boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a professora Cristina pela fala, sobretudo seu enfoque na complexidade das ciências econômicas no sentido multidisciplinar. Caso possível, queria que você comentasse sobre o disparate de negros como professores e alunos nos cursos de economia. Em sua opinião, qual o impacto dessa falta de representatividade no debate público, já que na maioria das vezes nossas referências também são de autores de realidades muito distintas das nossas. Por exemplo, quais são as biografias de economistas negros e negras que costumamos ler nos cursos de teoria econômica? Então, pode já começar a responder, Cris, porque assim a gente incentiva e desinibe as pessoas de trazerem mais questões, tudo bem? Joia, tudo bem. Agradeço muito, né, essa colocação. E aí eu vou primeiro fazer um parêntese. Não é minha área de estudo específica, por exemplo, ações afirmativas, né? Inclusive na UFBC, estou vindo de 2 semanas de discussões sobre isso muito forte, especificamente no caso das cotas, das reservas de vaga para discentes, mas sem dúvida, né, é vergonhoso, eu diria assim, a falta de representatividade no corpo docente na maior parte das universidades de negros e negras, por exemplo, mas também de indígenas, de pessoas trans, de quilombolas, de outros grupos da população, bem como nas referências adotadas, né? Porque estão fazendo ciência, muitos deles há muito tempo, né? E já poderiam estar ganhando mais espaço nesse campo científico que é competitivo, né? Competitivo.
E eu falo que é uma pena, e eu gosto de usar essa figura, não sei se eu já te falei, Fábio, e o conhecimento é fluxo, ele não é estoque, é como o amor, é fluxo, não é estoque. Você pode amar amar muito várias pessoas ao mesmo tempo, você pode conhecer muito diversas visões, né? Você vai, claro, privilegiar uma, gostar mais de uma, assumir mais uma, e isso pode variar ao longo da sua vida, né? A gente não precisa entrar em grandes embates pessoais e nem confundir o interlocutor com a ideia, a gente está fazendo uma discussão de ideias, né? As pessoas muitas vezes confundem e atacam a pessoa, chamam a pessoa de burra, a visão é diferente, isso é muito problemático. Mas existem algumas visões que prevalecem, existem relações de poder entre esses conhecimentos, né? E a gente precisa melhorá-las, aumentar a equidade nas relações de poder na medida do possível e sim trazer, por exemplo, as referências, né, na teoria econômica de negros e negras. Um deles, né, que a gente pensa que é muito importante, é o Arthur Lewis, mas mesmo Lewis, tem alguns colegas que estão estudando aqui, falou pouco da questão racial, mas quando falou, falou forte, porque ele já estava, né, acho que tem uma questão de estratégia também, algumas pessoas que vêm desse lugar de fala, de grupos subrepresentados, muitas vezes adotam uma estratégia mais de ganhar autoridade científica, defendendo as suas ideias, mas não tem como não trazer as questões políticas à luz, né? Mas alguns preferem fazer dessa forma. Tem outros que são já mais combativos, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho estado fascinada, não que eu seja grande conhecedora por as ideias de Silvio Andrade, não é economista, mas ele traz, Silvio Almeida, né, perdão, ele traz aí uma visão sobre o racismo estrutural fundamental, em que a gente entende as estruturas econômicas a partir das relações raciais, né? Então, na ciência econômica, em geral, as condições materiais têm primazia em relação às condições institucionais, as relações de gênero, as relações étnico-raciais, né? Então, a gente até fala as desigualdades de classe, de gênero e étnico-raciais. Elas são interligadas, né? Não tem uma que puxe a outra, embora na maior parte das visões que a gente conhece, tradicionais da economia, tem sim, né? E faltam maiores referências. Então, sim, concordo, é preciso, sim, que tenham mais economistas negros e negras sendo lidos nos cursos de ciência econômica. E, perdão, e sobre a representatividade de professores também, que eles participem mais, inclusive a partir de ações afirmativas. E aqui eu vou trazer mais uma vez o exemplo da UFABC. A gente fez um concurso que chamou 4x4, em que tinha cota para negros em diferentes cursos. Esse concurso era para 4 cursos de ciências sociais e tinha uma cota para negros que garantiu a entrada de 4 docentes negros, algumas mulheres e alguns homens. E em seguida a gente também fez toda uma luta pelo aumento de representatividade das mulheres no corpo docente. Não existe política afirmativa de gênero, é contra a lei, mas a gente abriu concursos na área de gênero, e não somente nas humanidades. Então, tem um concurso que está esperando, né, a pandemia, que é o concurso de engenharia e gênero, teve o concurso nas áreas de ciências naturais, né, que entraram 2 docentes em ciências naturais, em biologia, por exemplo, biologia, física, que é o nosso centro chamado CCNH, Centro de Ciências Naturais, História, é isso? CCNH? Agora me fugiu. Que tem esse aporte de gênero, então tem que ter políticas específicas para isso também, para o corpo docente, né? E também para o corpo discente na pós-graduação, e é dessa discussão que eu venho vindo. Então, existem leis federais que colocam, né, a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas. Na UFABC a gente já faz isso,
os cursos especificamente têm cada um a sua política, mas isso está sendo harmonizado e ampliado para pessoas trans, refugiados e quilombolas, sem falar nas pessoas com deficiência que sempre tiveram também essa reserva de vaga. Obrigado, Cris. Mais questões? Vamos lá. O Elis Santos fez a seguinte questão, Cris. Boa tarde a todos. Professor, obrigado pela excelente aula. Neste sentido da diversidade de autores, até que ponto não são as próprias pessoas, economistas inclusive, que acabam bloqueando a diversidade dos autores, apenas focando no ideal teórico norte-americano e europeu? Tá? Como não temos mais perguntas nesse instante, pode responder, Cris, que daí a gente vai estimulando mais questões. Então, tem uma questão muito de formação, e isso vai se retroalimentando, né? Pelos programas de curso terem esse recorte, pelas pessoas terem essa origem, muitas vezes pelos docentes terem essa origem, pelos discentes também, acaba se perpetrando, né? Acumulando a falta de diversidade. Mas é isso, os novos tempos vêm quebrando isso, políticas afirmativas vêm sendo feitas, e isso é totalmente necessário, é uma condição, para mim, necessária, mas não suficiente, mas ela é necessária para aumentar essa diversidade e o pluralismo também, né? Então, isso é essencial, e a gente precisa fazer essa autocrítica, por isso que eu vim falando da minha formação. Na minha formação, eu não tive essa interdisciplinaridade e nem essa crítica ao economicismo ou ao eurocentrismo. Essa ficha só caiu para mim na UFABC nessa década que passamos, porque tem uma relação tempo-história também, né? Em outras universidades isso também vem acontecendo, né? Então eu sou aqui provavelmente 20 anos, 15 anos, 10 anos mais velha que vocês. Eu acho que em uma geração mudou muito a questão da diversidade. A gente precisa reconhecer isso, e eu acho que é uma mudança que só vai crescer e se consolidar. Espero que seja assim. E até os movimentos conservadores, os retrocessos que a gente vem identificando na economia e na política, na minha visão, tem muito a que ver como uma reação a esse maior pluralismo, essa inclusão que vinha acontecendo, ainda que de maneira tímida e insuficiente anteriormente. Obrigado, Cris. Nós temos, na verdade, um pedido do Daniel Conso. Além de agradecer pela aula, o Daniel está pedindo para você passar a referência completa do livro do Gilpin, 2001. E aí vem uma pergunta do Ezequiel Rezende, meu conterrâneo de Minas. Tá? O advento da China e de outros países asiáticos enquanto potências geopolíticas já tem impactado o ensino da EPM em âmbito internacional, no sentido de dar espaço para interpretações menos eurocentristas? Então, essa é uma questão. Deixa eu emendar também uma questão aqui, que é uma das coisas que se coloca agora como talvez necessidade ou como ponto de discussão como é que se dará vou chamar de coordenação geopolítica global pós-2020, pós-pandemia. Tá? E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão também, tá? Do que você acha que será o multilateralismo e as relações, mais do que econômicas, tá? As relações internacionais pós-pandemia. Vou passar a lista de referências, tá? Aqui eu deixei para fazer no final, eu acabei esquecendo de pôr na aula, me desculpem. Eu vou passar assim depois essa do Gilpin e as demais, tá? Vou colocar. E aí a pergunta sobre... difícil, hein? Antes da pandemia, vou adotar outro caminho de resposta, né? A gente já via o ambiente internacional, das relações internacionais, bastante tensionado, né? Então, até a narrativa predominante é de que a gente vinha vivendo
A gente primeiro passou de uma crise financeira internacional 2008 e 2009 que provocou várias transformações, né? Uma delas está associada ao grande crescimento chinês, né, que adotou uma outra política, um outro plano de desenvolvimento que vem a tornando uma grande potência, aí rivalizando com os Estados Unidos e até ganhando quadro de medalhas, né? Já tem alguns anos que a China vem ganhando em todas as esferas, inclusive nos esportes. Só para dar um exemplo, porque a hegemonia não é uma questão só econômica, é uma questão cultural, política, social, e abrange o cinema, abrange diversas facetas, né, da nossa vida. Então, a China vem ganhando espaço na economia política mundial. Eu diria que os autores chineses ainda não são tanto estudados, a gente acaba conhecendo mais aqueles chineses que atuam em centros eurocêntricos, em eurocentros e nos Estados Unidos, tem diversos deles, mas também tem os chineses que lá estão e tem um referencial de análise muito diferente do nosso, né? Demorou um pouco para a gente ter acesso a esses pensadores, até pela barreira da língua, mas isso tem sido contornado e está crescendo, então, a presença de chineses na economia política mundial, mas não só deles, né? Então, também de africanos, dos latino-americanos, indianos, muito forte também. E essa é uma discussão, né? Dentro do espaço do norte, nós também atuamos, nós da periferia, né? E tem nossos cientistas trazendo essas questões para o norte, e às vezes tem muitos cientistas do norte que é menos eurocêntrico do que cientistas do sul, então não basta estar territorialmente localizado no centro ou no sul, mas que é essa formação, esse referencial adotado, né? Sim, nós vemos muito, ainda trazendo a outra pergunta, muitos economistas com referencial, em Chicago, nos anos 70 até hoje, aqui no Brasil, e esse é o referencial econômico adotado, quando poderia já estar adotando referenciais econômicos nossos, né, para tratar dos nossos problemas, claro que em diálogo constante, ninguém quer um referencial fechado, ao contrário, mas que vai sendo construído epistemologicamente a partir de diálogos, reflexões e da dialética, né, entre os pontos de vista, né? Então, voltando, a China vem ganhando essa primazia e as relações internacionais vinham sendo conformadas por essa saída da crise financeira, que já despertou e acelerou a indústria 4.0 e um novo paradigma tecnológico associado aí à inteligência artificial, digitalização e manufatura aditiva, junto com os imperativos da sustentabilidade, das tecnologias verdes, que têm se tornado demandas democráticas da própria população, não vem só de cima para baixo. Eu sinto que nos países desenvolvidos, a própria população já pressiona por esses referenciais mais verdes de desenvolvimento, e as empresas estão se transformando, mas tudo isso, essa nova tecnologia verde, essas novas tecnologias de produção, os avanços da financiarização, são, no fundo, um momento histórico, econômico e político de reconcentração de capital, de recentralização de poder e riqueza, tanto nas grandes empresas quanto nos países das grandes potências, e aqui já inclui a China, que está nessa disputa, que é uma grande novidade, né, em relação ao século passado. E com a pandemia, aí é minha análise, Fábio, que você pediu, né, tenho falado isso. A minha hipótese é que isso se assevera, né, então essa tendência se aprofunda, e embora a pandemia pudesse ter despertado referenciais mais multilaterais, mais de cooperacionistas, de cooperação, não é o resultado que a gente vem encontrando. Infelizmente, eu venho fazer essa análise. Ao contrário, é sim
a própria lógica, aí de novo, na lógica da acumulação de capital, um momento até de acumulação primitiva, um momento de apropriação, expropriação, então as taxas de lucro, as relações capital-trabalho se alteram, e eu estou falando esses termos, mas eu não sou marxista. Eu adoro Marx, gosto da teoria do valor, tento utilizar, mas a minha análise é mais pós-keynesiana mesmo, né? E aí a gente vê, sem um predomínio aí das grandes empresas e dos grandes estados que aumentam as assimetrias, né? Aprofundam as desigualdades entre países, entre empresas, né? Concentração no mercado, oligopolização, e aí, por isso que eu falei acumulação primitiva, a venda na bacia das almas, como disse o Fiore, dos grandes ativos nacionais, as privatizações na periferia, a nossa perda aí do sistema elétrico, da parte da nossa exploração de óleo e gás, e bom, até os Correios, diversas, né, no Brasil, só para dar alguns exemplos, ações como essa vem acontecendo, e também a piora para os trabalhadores, né, e que estão de volta aí a uma condição de baixos salários e de amplo desemprego. Infelizmente, essa é a análise que eu faço. Então, eu acho que o multilateralismo enfraqueceu com Biden, melhor do que com Trump nesse sentido, mas o Biden veio de novo com aquela estratégia realista dos Estados Unidos, que é para eles. Estão defendendo o território deles. Então, a gente não pode se iludir que é pela paz, ao contrário, não tem nada de paz ali. Só não é tão fora, né, do marco civilizatório. Ela é dentro do marco civilizatório, mas, infelizmente, nosso marco civilizatório, democrático, capitalista, é profundamente desigual. Ótimo, Cris, obrigado. Vamos passar para a última pergunta, a gente chegou já às 3h30. A última pergunta é do Valdemar, e ele diz, literalmente, professora, na sua opinião, a senhora acha que os países como o Brasil somente poderão atingir o desenvolvimento e superar a estagnação e reduzir a desigualdade pelo processo de catching up, a exemplo da Coreia do Sul? Então, Paulo Gala vem aí, né, para falar sobre isso. Eu vou deixar isso com ele, mas eu tenho minhas dúvidas, Valdemar. Eu tenho minhas dúvidas, porque acho que essa visão, primeiro, é datada também, né? A história da Coreia é datada. Não tenho dúvidas quanto à importância do Estado nesse processo, mas a pergunta é que Estado? Que Estado é capaz de fazer isso, representando que coalizão de interesses? Porque as estratégias desenvolvimentistas, elas, em geral, representavam pequenas burguesias nacionais e muitos interesses internacionais também, né? E excluíam aí grande parte da população. Então, se eu fosse para o mundo ideal, eu diria que a gente precisa, sim, de um projeto de desenvolvimento, de mais do que catching up, de promoção daquilo do que a gente entende por um bom padrão de vida, e aí muito associado à provisão de bens públicos de qualidade e de amplo acesso por parte do Estado, educação, saúde, habitação, infraestrutura logística, de transportes, de comunicação, disponível aí para permitir um padrão de vida interessante e que seja almejado um anseio popular, né? Que tenha aí, então, que tenha essa participação efetiva, muito mais do que a escuta, do que realmente as pessoas querem, aí os trabalhadores, e pensando, claro, para terminar, né, na nossa escola keynesiana, no emprego, na geração de emprego e no investimento, e que tipo de investimento, né? De novo, esse investimento que eleva essa qualidade de vida da população em geral, para dinamizar todo esse processo aí. É isso. Obrigado, Cris.
Eu gostaria muito de agradecer, Cris, a tua aula, tá? Foi super legal, ela foi super abrangente em relação àquilo que normalmente nós temos nas sessões gerais da AKB e também na escola da AKB, porque ela veio com multideterminantes, chamaria assim. Muito obrigado. Tá? Também gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram e estão na aula. Nós tivemos, no momento de maior contingente, alguma coisa em torno de 70 pessoas, tá? O que é muito bom. Nós colocaremos esse vídeo na nossa TV AKB, lá no YouTube, a posteriori da escola, tá? Então, para a gente poder incentivar a participação das pessoas que se inscreveram na sessão ao vivo, a gente vai colocar os vídeos só depois que a escola terminar, então é só depois da quarta-feira. Tá? Cris, queria ver se você quer deixar alguma mensagem final, palavra final, fique à vontade. É isso, obrigada aí pela atenção, pela paciência, e estimo que vocês aproveitem muito a escola e também, né, o próprio encontro. Espero revê-los aqui nesses quadradinhos nos próximos dias, e também que se cuidem, que vocês e seus familiares estejam bem e protegidos. Valeu, obrigada. Muito obrigado, Cris. A gente tem a segunda aula. Liliane agradeceu, a Lília também agradece pelo bate-papo. E nós temos a segunda aula da escola com o professor Paulo Galas, 4h30. Daqui a pouco eu mando para todos e todas o lembrete gentil. Então, hora de levantar, de tomar o café, tá? Para daqui a pouco a gente retomar a escola. Muito obrigado a todos e todas. Eu encerro aqui a gravação e daqui a pouco fecharei a sala. E como vocês sabem, quando eu fecho a sala, todo mundo cai. Então, a queda é abrupta. Um abraço.